Olá, sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler o livro de Timóteo, iniciando aqui, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Senhor Salvador, de Cristo Jesus, nossa esperança. Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. O ministério de Timóteo em Efésio, falsas doutrinas e suas características. Quando estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Efésio para admoestares de certas pessoas, a fim de que não insinuem outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A lei e seus objetivos, sabemos que, porém, a lei é boa se alguém dela utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos e perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Graça e eficácia na experiência do apóstolo Paulo, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemos e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância da incredulidade, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo. Fiel palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O bom combate. Este é o dever de te encarrego, filho Timóteo, segundo as profecias, que antecipadamente foste objeto de combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé, boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses eram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. A prática da oração por todos os homens, um só mediador. Antes de tudo, pois, exorto e use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor de reis e todos os que acham investidos de autoridade, para que
vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, e isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual assim se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportunos. Para isto fui designado o pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentis na fé e na verdade, proceder conveniente o culto público. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres em traje decente e ativem com modéstia ou bom senso, não com cabeleireira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, que é próprio às mulheres que professam ser piedosa. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, ao que permito que a mulher ensine, não exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia foi preservada através de sua missão de mãe, e ela permanecer em fé e amor, santificação, com bom senso. As qualificações dos bispos e diáconos. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará a igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que ensoberba-se e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bons testemunhos do que de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos e sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também seja este primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quando há mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentos, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A Igreja de Deus, coluna de baluarte da verdade, a grande mistério da piedade. Escreva essas coisas, esperando ir ver-te em breve, e para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito,
contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A aposentadoria nos últimos tempos. Apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência e proíbe o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, porquanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus é pela oração e santificado, exortação à fidelidade e à diligência do ministério. Respondo a essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e boa doutrina,